Alô, bom dia para você. Estamos aí na terça-feira, meio de carnaval. Vamos juntos para mais um dia, para a gente poder trocar ideia e falar de São Paulo. Eu hoje estou um pouquinho mais tarde aqui, até avisei a galera do grupo de membros que a gente tem. E aproveito sempre, se você não é e quer fazer parte do nosso grupo de membros, é só ir no nosso canal do YouTube, tem lá as instruções, ou se vocês ainda tiver dúvida, não sabe como funciona, você pode me mandar um e-mail, meu e-mail também está ou na capa do blog de São Paulo, ou na capa aí do nosso canal do YouTube. Eis que ultrapassamos 35 mil inscritos no nosso canal. Volto a repetir, como eu sempre falo e sempre falei desde o primeiro dia até hoje. Não temos nenhuma pretensão de número de inscritos ou de preocupação com relação a isso. Nossa principal vertente é qualidade. Não à toa, sempre que temos lives ou temos alguma atividade diferente, se é necessário, a gente bloqueia, não está nem absolutamente nem aí, porque a gente sempre preza pela qualidade do que a gente está entregando como conteúdo, de troca, de entrega, de conversa e do que você comenta, do que você pergunta, do que você pede também como pauta, para a gente continuar seguindo em frente e falando aqui sobre tudo que acontece em São Paulo todos os dias, sem aquele hype insano que a gente vê normalmente das pessoas tendo que desesperadamente hypar algum assunto. Quanto menos assunto, inclusive, significa que o São Paulo melhor está, porque significa que todas as questões elas estão única e exclusivamente focadas dentro do campo, e esse é o melhor cenário de todos para nós. Então, quanto menos assunto, menos tópico, menos coisas para a gente abordar relacionadas ao entorno, ao exterior, significa que a gente está melhor. Tal qual hoje, no meio do feriado, a gente está com o nosso grupo de folga, tá? Já folgaram ontem, estão folgando hoje, voltarão às atividades amanhã. E o que eu posso destacar para vocês com base neste feriado, são, por exemplo, quatro boas notícias que teremos para esta volta na quarta-feira, tá? Então, apesar de estarmos no carnaval, temos boas notícias, não só relacionadas à invencibilidade, como já falamos, a, a paz dentro de campo, como o melhor momento que estamos vivendo depois de 6 meses, com 5 vitórias e um empate, com os resultados de campo, patrocínio quase fechando, vamos comentar sobre isso também, mas principalmente por termos essas boas novidades que teremos a partir de quarta-feira. Então vamos lá, vamos aos poucos aqui para a gente falar. Primeira coisa, ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou o calendário referente ao seu mata. Por que mata? Porque só temos um jogo. E temos os mandantes que tiveram melhores campanhas e os quatro outros times que tiveram campanhas piores e ficaram do quinto ao oitavo lugar. Infelizmente, entre estes estamos nós. E de todos os times que se classificaram entre os mandantes e os visitantes, Red Bull Bragantino e São Paulo foram dois times que tiveram as piores notícias, vamos chamar assim, porque eu tenho certeza também que o Red Bull Bragantino também não achou fantástico se classificar em terceiro lugar e pegar o São Paulo em sexto. Óbvio que eles preferiam ter pegado outros times, como por exemplo Capivariano, ou sei lá o quê. De fato, falando em Capivariano, fica aqui o nosso mais efusivo e carinhoso abraço ao Rodrigo Bueno, da ESPN, que no início do Campeonato Paulista, após a primeira rodada, falou o seguinte: São Paulo e Capivariano são de longe disparados os piores times do Campeonato Paulista e têm fortíssima propensão a serem rebaixados. E o destino, eis que quis pregar uma peça e nos elencou para classificar junto com o Capivariano, e ambas as equipes estão classificadas no Campeonato Paulista. E o nosso querido amigo Rodrigo Bueno flopou e errou de longe, mas de longe mesmo. E depois nunca mais tocou no assunto, né? Como é normal. Realmente, comentaristas gostam de falar como eles dizem que o jogador não vai dar certo, que o técnico isso, que o técnico aquilo. Temos muitos. E o Rodrigo Bueno, sim, Rodrigo, não vamos esquecer isso, porque você disse que Capivariano e São Paulo cairiam de divisão. Eram os dois piores times do Campeonato Brasileiro Paulista e ambos classificaram no final das contas e não caíram nenhum dos dois. Certo? Então vamos em frente. É, E a Federação Paulista, além de anunciar os mandos, né, os jogos, etc., confirmou que o São Paulo pega o Red Bull na casa do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista.
os horários dos jogos e a agenda ficou com o São Paulo jogando às 18h30, então, contra o Red Bull Bragantino no sábado. Muda alguma coisa da programação do São Paulo? A priori, não. A priori, o São Paulo volta a treinar amanhã mesmo, vai treinar quarta, quinta e sexta, e depois no sábado vai se deslocar diretamente para o estádio do Red Bull Bragantino, onde enfrenta às 18h30 o time de Bragança, treinado pelo Wagner Mancini, que é um técnico enjoado, a gente já teve ele do nosso lado, mesmo que ele tenha sido como interino, ele já levou o time para uma final de Campeonato Paulista, da qual ele nem dirigiu. No final das contas, vocês sabem disso, ele acabou nem dirigindo o São Paulo, porque o Cuca viu que o time estava bem e falou: opa, final de Paulistão, o São Paulo não ganha faz tempo. O Cuca tentou entrar, eu ainda tenho para mim, e acredito que, pelo que eu já conversei com muitas pessoas, muitos São Paulinos, muitos acreditam, inclusive, que se o Mancini tivesse sido treinador e não o Cuca especificamente, naquela decisão de Campeonato Paulista, a propensão do São Paulo ter sido campeão era grande. No final das contas, o Cuca pouco durou depois daquilo. A gente depois disso contratou Pato, Daniel Alves, Juan Fran, etc. E esses próprios jogadores, principalmente o Daniel Alves, fizeram um motim ali para tirar o Cuca. Aí ia entrar o Wagner Mancini, também fizeram um motim contra o Wagner Mancini. No final das contas, quem acabou assumindo foi o Fernando Diniz e o resto da história. A gente lembra bem de como as coisas aconteceram. Então, esse é o nosso rival. O Red Bull Bragantino talvez seja o adversário mais ingrato e inglório que a gente tem, inclusive em tabus. A gente não vence o time de Bragança Paulista há uma penca de jogos, não me lembro exatamente, depois levanto para vocês, mas são muitas partidas que a gente não vence lá, se eu não me engano, desde 2019, quando ainda estava naquela transição. O São Paulo, para vocês terem uma ideia, tinha Nenê no time. E assim, é um negócio absurdo. E uma das derrotas mais doloridas que a gente teve para eles, inclusive, foi em 2020, na volta do, na volta do Campeonato Brasileiro, quando teve aquela pausa só para Natal e Ano Novo. E o São Paulo, quando voltou, teve uma semaninha ali, que ainda inclusive iniciou a gestão Casares, o São Paulo já voltou tomando uma sapatada do Red Bull dentro da casa deles, e dali para frente foi só ladeira abaixo, e um pouco depois assumiu o Crespo. Depois a gente ganhou do Red Bull no Paulista, mas em casa, um gol contra, inclusive, naquele Paulista que nós somos campeões em 2021, beleza? Então, esse é o histórico. Só uma boa, pelo menos um bom prognóstico, vamos chamar assim, além dos dados ruins históricos recentes, mas historicamente, somando toda a nossa história, toda a nossa trajetória, nós temos em mata-matas contra o Red Bull Bragantino quatro confrontos. Três o São Paulo passou, venceu, inclusive o título brasileiro de 91, e os outros, os demais, também disputas referentes a diversas coisas, Campeonato Paulista, etc. E o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil de 2014, quando ainda era nosso treinador, o Muricy Ramalho, que naquele ano bateu o recorde de passar vergonha, né? Perdemos a Penapolense no Campeonato Paulista e fomos eliminados para o então só Bragantino naquele período. Ganhamos fora e perdemos em casa 3-1. Aquele jogo realmente inacreditável, época que a gente já via que a coisa estava afundando. Logo depois chegou Kaká, chegaram uma série de jogadores, a gente foi vice-campeão brasileiro, fomos muito bem, mas também durou muito pouco. Depois, aquele mandato do Aidar ali foi outra confusão que a gente está vivendo, viveu lampejos, né, nesse momento, nesse ano, no final do ano passado, muito parecidos com aquela época da gestão Aidar, e isso atrapalhou muito naquele período também. E aí a Federação Paulista de Futebol anunciou algumas mudanças, ou algumas informações relacionadas à questão da virada para o mata-mata. Quem tinha cartões amarelos, eles foram zerados. Quem estava suspenso com expulsão ou já com estouro de cartões amarelos terá que cumprir a suspensão. Nesse caso, o São Paulo não tem jogadores suspensos, uma boa notícia também. E cada time pode promover quatro trocas nas suas listas A. O que é a lista A? É a lista de jogadores que são ou jogadores acima de 21 anos que foram formados, mesmo que tenham sido formados na categoria de base. Quem é abaixo de 21 anos e é formado em categoria de base pode entrar na lista B. Não à toa o São Paulo colocou TT Lucian e
Jesus, agora quem foi o outro? No final de semana, o São Paulo colocou o TT, Luciano e mais um, e o João Pedro. E na lista A, o São Paulo inserirá o Cauli, que foi apresentado ontem. Tinha uma galera que estava numa apreensão extrema, estava preocupado. Meu Deus, o que aconteceu com o Cauli? Será que vai ser anunciado? Melou, deu alguma coisa ruim? Eu já tinha explicado, já tinha falado com bastante gente que não tinha acontecido absolutamente nada. Até porque ele não iria jogar contra a Ponte Preta. E a gente achando, mas ele chegou na sexta, faz o exame e já viaja. Meu amigo, não é assim que funciona. Calma. Pelo menos um treino o cara tem que fazer com o grupo. Então, como o time já estava fora, como o Cauli não teve muito tempo, o Crespo já tinha feito na sexta-feira o último treino antes do jogo contra a Ponte. Ele teve ali um contato com o grupo, mas pequeno. Ele não ia levar o jogador ali, porque você quebra, inclusive, o seu plantel ali para fazer as coisas. Eu tô vendo, por exemplo, o Vojvoda, tem jogador que chegou de tarde e 2 horas depois já estava indo para jogo. Isso também não é uma coisa que dentro do grupo, ainda mais um grupo fechado como o São Paulo, que está com um ótimo ambiente, como vocês sabem, não é uma coisa que caia muito bem ele. Então, o grupo ele tem não que eu vou receber mal, mas agora ele vai ter uma receptividade, vai ser apresentado, vai estar ali com os caras, e obviamente ninguém é idiota, sabe que ele é um jogador reconhecidamente muito bom, tecnicamente, e que vai começar a ter espaço e vai brigar é, pelas suas possibilidades dentro do plantel. E sim, é uma chance boa de que ele jogue e de que ele entre e de que ele tenha a sua primeira participação contra o Red Bull Bragantino nas quartas do Paulista, que, repetindo, é um jogo de mata, tá? É um jogo que pesa na classificação final, ou seja, o São Paulo tem um nível de pontuação e classificação, etc., que dependendo dos outros jogos, se o São Paulo ganha do Red Bull, por exemplo, e o Corinthians, que terminou na frente, passa empatando nos pênaltis com a Portuguesa, o São Paulo passa o Corinthians. Então, tem um peso, tá? Na hora de fazer essas análises, tem uma relevância na hora que você faz para o chaveamento da semi. E aí é questão de ser mandante. Aí você vai falar assim, Zanqueto, beleza. Aí, então, só para fechar o negócio da Federação Paulista, eu já vou entrar no mando de campo. Então, a gente pode fazer 4 trocas. Então, a priori, vamos imaginar que a gente contrate alguém e queira colocar alguém na lista até sexta-feira. Podemos fazer 4 alterações. Nós temos essa questão de zerar os cartões, que vão acontecer, menos as suspensões, e os gandulas, que até então tinha lá o procedimento normal padrão, agora tem os gandulas da Federação Paulista de Futebol, exatamente por ser jogo eliminatório, para não dar aquelas confusões que normalmente dão quando você tem gandulas da casa, que a bola desaparece, não repõe logo, ou, enfim, acontece algum tipo de manipulação no jogo. Nesse caso, como o São Paulo é visitante, é até uma notícia positiva também. E aí você falou, Zenquete, você falou 4 notícias boas. Então vamos lá. Temos o Cauli, que foi apresentado. Temos o Ferreirinha, que na quarta-feira, amanhã, estará presente junto com o grupo treinando, ele que esteve fora contra a Ponte Preta. Temos o Bobadilha, que tomou uma pancada, teve um trauma, ficou fora também do jogo contra a Ponte Preta. Amanhã também estará treinando com o grupo. E o até então polêmico Arboleda, que viajou para o Equador e perdeu as últimas partidas do São Paulo, também estará presente e disponível para essa partida, para treinar junto com o grupo com o Hernan Crespo. Então, são 4 boas notícias que teremos para o Hernan Crespo amanhã e o grupo do São Paulo praticamente completo, repetimos, depois de 16,6%, número aproximado dos jogos comparativamente com o que fizemos em 2025, a gente já completou 11 partidas e 16,6% dos jogos, e desses, mais da metade a gente está completando invicto e numa fase muito boa, inclusive no Campeonato Brasileiro. É o momento, é a fase que o São Paulo vem trabalhando e vivendo, só com boas referências nesse momento, para a gente ter uma terça-feira de carnaval de paz neste dia 17/2 de 2026. Inclusive, hoje é aniversário da Catinha, Catinha Firmino, que está sempre junto com a gente. Um beijo para a Catinha, que voltou da Alemanha e está se recuperando do frio intenso que pegou na Europa. Eu falo para todo mundo, o frio da Europa, mas que delícia, o gelo, a neve, que gostoso o friozinho. É, o frio tem o seu preço e custa caro. No final das contas, é uma delícia, você vê assim, mas
Não é aquela coisinha que você vai tipo, ah, eu vou deixa eu ali para Campos do Jordão curtir um friozinho. Tem absolutamente nada a ver com a realidade normal, mas a cartinha tá de volta e vai ficar bem e provavelmente estará aí com a gente no final de semana já com a análise do jogo São Paulo e Bragantino, Red Bull Bragantino, se Deus quiser, com a vaga na mão, comemorando aí essa possibilidade de classificação. Zequeta, então a gente estava falando aí sobre classificação, sobre mando de campo. Vamos imaginar que o São Paulo ainda consiga se transformar no mandante, mesmo não tendo tido uma das melhores campanhas, tendo invertido as posições, né? E a gente jogue contra um time mandando a partida. Isso acontecendo, como vai funcionar, já que o São Paulo tem o show do AC/DC no Morumbis e a gente não vai poder usar. Bom, a atitude do São Paulo não é buscar a Vila Belmiro, como estava sendo buscado no ano passado, e a gente jogou algumas vezes lá, apesar do grupo até gostar do campo, do estádio, entende que é bom, porque enche, é um estádio mais acanhado, né? Então, assim, é mais fácil de você conseguir preencher arquibancadas, você dá aquela sensação de que você está num caldeirãozinho, que é a realidade da Vila Belmiro. Mas, enfim, o fato é que o São Paulo, ele não quer jogar mais na Vila, por decisão mesmo de dirigentes, não, nem passa tanto pela comissão técnica, e o São Paulo está estudando, vendo a possibilidade com o Guarani de jogar no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Jogamos em Campinas agora, último domingo, contra a Ponte, no Moisés do Carelli, e o gramado estava um lixo. Tava uma porcaria o gramado, tava uma bosta mesmo. Então, assim, mas ao contrário do que a gente encontrou no Moisés Lucarelli, o Brinco de Ouro da Princesa está mais bem cuidadinho, está mais bem trabalhado e realmente fica mais propício a desempenhar o futebol. Então, se, e aí eu digo se realmente, porque tem que ter uma combinação grande de resultados, inclusive São Paulo passado, o Red Bull Bragantino, o São Paulo se tornar mandante e aí poderemos jogar no Brinco de Ouro, não só para essa oportunidade, como para outras. É uma possibilidade. Campinas tem uma grande torcida do São Paulo também. Eu já assisti jogo do São Paulo contra o Guarani no Brinco, e todas as vezes que o São Paulo jogava contra o Guarani no Brinco ganhava. O São Paulo sempre teve um histórico muito bom ali. É, Então, assim, é um estádio que o São Paulo tem excelentes recordações. A gente acabou de falar do Bragantino, que em 91 o São Paulo foi campeão brasileiro. E em 86, o São Paulo foi campeão brasileiro também contra o Guarani, num jogo épico. Você que é mais novo e não acompanhou, que não assistiu, etc., independente de qualquer coisa, pode ter na sua mente aí, vá atrás, você vai conseguir achar facilmente no YouTube e no Google, etc. Você vai achar, vale a pena assistir. Foi um jogo realmente incrível, de excelentes lembranças, seja para quem for. Eu era muito novo, obviamente não me lembro de estar assistindo esse jogo ao vivo, nem sei se estava ou se realmente tinha acompanhado esse jogo ao vivo. O fato é que o jogo é incrível. Comecei a me lembrar mais a partir do Brasileirão já de 89, em que o São Paulo perdeu do Vasco, e aí realmente foi uma bosta também, mas assim, dali em diante eu já me lembro mais. O Corinthians em 90, depois 91, eu me lembro com certeza, foi um jogo difícil pra cacete, sofrido, mas esse de 86, uma pena, não me recordo tanto, era muito, muito novo mesmo, dificilmente me lembraria. Mas fica aí a menção para você, e pode ser que o São Paulo jogue lá por conta dos shows que teremos. Essas são as discussões aí que estão rolando em paralelo para o São Paulo poder fazer o mando, caso o São Paulo passe e tenha essa prerrogativa, já estão antecipando. Ah, mas de repente não dá no Morumbi, não sei o quê. Dificilmente, pelo que eu entendi, o São Paulo vai ter condição ali de logística para desenvolver isso. Beleza? Deixa eu ver aqui na minha listinha o que mais. É, Então, falamos aqui sobre as boas notícias. Ah, falar sobre os patrocínios. Então, a gente pergunta, Sanqueta, como estão as questões dos patrocínios? Bom, nos últimos dias vocês viram a informação sobre o São Paulo estar com a Unimed podendo entrar na camisa. Sanqueta, quanto seria mais ou menos o valor do patrocínio da Unimed? Gente, o valor ali, ele é estimado em aproximadamente 1 milhão por mês, num acordo que tinha sido feito pela Blue. Eu não sei quanto é esse acordo que vai ser fechado exatamente pela Unimed, até porque a gente nem vai completar um ano inteiro nesse acordo. Eu não sei se vai ter alguma diferença nessa questão de valores. Como vocês sabem, está todo mundo assim, todo mundo meio apreensivo, está todo mundo falando bem menos do que falava antes com relação a informações.
mas o São Paulo deve fechar com alguma coisa próxima da casa de 1 milhão, que era o valor que a Blue pagava. Lembrando que o São Paulo tem uma ação na justiça de 6,2 milhões, que a Blue não pagou para o São Paulo, referente ao período que esteve e do descumprimento do contrato com correspondente multa referente à questão do patrocínio do São Paulo. A Unimed ocuparia mesmo espaço na barra traseira. Temos outros dois espaços vagos que o São Paulo pode acabar utilizando e que o São Paulo precisa preencher para conseguir ganhar uma grana. Um deles é o da Omoplata, que o São Paulo tinha também o patrocinador ali e rescindiu. A gente teve uns problemas lá com a Viva Sorte também, vocês lembram bem disso, que o São Paulo também perdeu aqui. Deixa eu até pegar aqui direitinho. A matéria também tem essa matéria no blog do São Paulo. Eu sempre, muitas vezes, eu boto os vídeos, a gente comenta aqui, faço explanações, mas a gente tem lá. Então, a gente tem a barra traseira, que a gente preencheria, a omoplata e as mangas, tá? As mangas a gente estaria colocando o Magnum Bank, que aí teve um travamento lá por conta de, segundo informaram, né? As regras do Banco Central mudaram e aí atrapalhou. E a omoplata era onde a gente tinha a Viva Sorte, que aí por conflito de interesses com a Superbet, inclusive porque a Superbet renovou, etc., também teve lá a rescisão do contrato, porque a Viva Sorte teve uma mudança na sua atividade. A Viva Sorte era uma empresa que trabalhava com títulos de capitalização e no final das contas passou a também atuar como bet. E aí gerou um conflito de interesses e no final das contas o São Paulo notificou a Viva Sorte. A Viva Sorte disse que não ia mudar absolutamente nada. O São Paulo notificou eles e rescindiu o contrato ali. Parece que inclusive a Viva Sorte tem que pagar uma multa porque ela, como teve uma alteração de mudança contratual e acabou tendo um conflito de interesse, o problema da rescisão contratual ainda passou a ser da Viva Sorte. Assim me informaram e assim me disseram. Beleza? E aí eu vou entrar com vocês aqui agora no mais chato de todos os assuntos, que infelizmente precisa ser tocado, que é com relação à pressão ou cobrança política que as articulações que vêm acontecendo recentemente no São Paulo, que vocês vêm acompanhando e quem está mais ligado em rede social e tá acostumado a acompanhar mídia segmentada, mídias independentes, etc., vocês estão vendo que estão rolando vários boatos que são, obviamente, alimentados por assuntos internos, que daí vão vazando externamente e vão gerando uma massa de manobra ali com relação a pressionar o Ari Macis, que eu disse para vocês, e isso é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, e é bom, porque a gente sempre, quando faz os vídeos diariamente, a gente tem essa possibilidade de resgatar os arquivos antigos e poder puxar as informações posteriores. E quando a gente faz isso, eu tinha comentado com vocês, e muita gente fala assim: ah, você só estava falando aquilo por conta da queda do Casares. Eu falei para vocês que uma vez que você começa a gerar uma instabilidade política, você exige e existe essa coisa que os caras sentiram o gosto de sangue, de tipo assim, agora a gente derruba qualquer um. Agora a gente faz isso com qualquer um, a gente mexe politicamente com qualquer player, com qualquer conselheiro, a gente altera qualquer coisa. E depois da queda do Casares, e ontem completou 1 mês da queda dele, é, já tem gente falando sobre uma possível queda, novos escândalos, vão movimentar aqui, vão movimentar ali, temos coisas contra ele, vamos tirar mais pessoas. Isso tudo porque as pessoas querem que o Maciz ele promova uma verdadeira revolução dentro do clube. E como eu falei para vocês, até por questão de governabilidade, ele entrou com pilares de pacificação, não com pilares de revolução. Ah, mas alguns cargos eu entendo que ele tenha que mexer. Gente, os contratos têm multas, as pessoas têm valores envolvidos de resguardos e garantias. Além de tudo, tem pessoas lá dentro que têm um histórico gigantesco da instituição, muito grande. Ah, mas você não pode mudar? Pode, mas o Assis ele vai fazer um mandato de mais 10 meses, mais 9 meses agora, 9 meses é alguma coisa. É muito pouco tempo para o cara poder promover alguma coisa, lembrando que já vamos ter eleição em novembro. Ou seja, daqui a 6 meses e alguma coisa, você já vai estar falando de eleição e já vai estar uma efervescência. Aí, em dezembro, você já vai ter eleição para presidente. É muito pouco tempo para você promover tantos radicalismos e tanta
bagunça dentro do clube que já está bagunçado, já tem muitas mazelas e coisas para arrumar, principalmente assuntos macro, como a parte financeira, como estava o futebol, e agora deu uma acalmada, e como estava, por exemplo, a questão financeira, principalmente, tá? A parte administrativa como um todo, a parte política, você precisa caminhar junto para você ter governabilidade. Quando você entra em conflito com uma série de players, com uma série de grupos, etc., você perde governabilidade. E muita gente já sabedor que o grupo do Macis, como eu falei para vocês, não é um grupo tão numeroso, apesar de estar com mais apoios, tem muita gente que fala assim: eu vou te derrubar e eu vou mexer nisso. Eu vou alterar essas coisas e começa a fazer aquelas ameaças, aquela guerra fria, velada, começa a movimentar as coisas e aí começam a surgir. Olha, eu tenho elementos aqui que podem te derrubar, eu tenho elementos aqui que podem fazer, como por exemplo, falei para vocês recentemente. Muita gente joga, por causa da filha do Macis, não, à toa ele tirou a filha dele de um cargo da diretoria feminina. Ah, mas o Assis também tinha camarote nos shows, ele já tinha não sei o quê. Meus amigos, eu digo para vocês o seguinte: o sistema político de São Paulo, Zanqueta, você fala isso todo vídeo. Claro, todo sistema político de São Paulo é um lixo. A forma como ele é composto, a forma como o sistema político de São Paulo ele existe, ele só serve para dragar a energia de uma possibilidade de crescimento e profissionalização de São Paulo. E isso nada mais é do que uma constatação disso. Mas aqui, se o Macis também teve participação, gente, ele era vice-presidente do clube. Ah, mas ele estava afastado, ele não estava tão coligado, ele estava. Eu não estou dizendo que ele fez qualquer coisa ligada à corrupção. Há outras vertentes, não existe defesa para isso. E isso a gente já tem uma série de pessoas que estão sendo investigadas por essa questão. O que estamos falando aqui é sobre pressões políticas para que tome-se decisões, para que tomem decisões que agradem X ou Y por conta de movimentações políticas. Ou seja, se você vai aparando arestas, se você vai eliminando e minando adversários políticos e tirando pessoas do circuito de uma possibilidade de fortalecimento do sistema para o fim do ano, você ganha com isso. Então, muitas das pressões são feitas por conta disso. Ah, mas o Macis ele tem que limpar todo mundo. Acabei de explicar por que que não é feito. Por conta de estabilidade interna, por conta de grana, ou você acha que alguém estava preparado para pagar a multa do Márcio Carlos Magno, que está lá no clube há 15 anos trabalhando lá? Não é o Macis que está mexendo nele. Ele está lá há 15 anos trabalhando. Quanto que você acha que custa uma rescisão de contrato com uma pessoa de 15 anos que estava em cargos altos? Tá? Tem as outras pessoas, tinha o Milton Cruz, por exemplo, que a gente falou, porra, não vai demitir o Milton Cruz. Então a gente tem uma série de profissionais. Muita gente fala assim, mas por que que não demitiu o Eduardo Toni? Muito provavelmente porque o contrato dele também deve ter um resguardo altíssimo, tá? A gente está falando aqui de várias outras pessoas e várias áreas. Quem era conselheiro, os famosos abnegados, que são diretores adjuntos de alguma coisa, nenhum deles tem nenhum vínculo financeiro com o clube, ou não deveria ter, tá? Sim, eles não podem receber nenhum centavo da instituição, porque eles estão ali porque eles querem, e não porque tem algum tipo de remuneração envolvida. O único que tinha remuneração envolvida são diretores executivos contratados, e o Márcio era um profissional que abriu mão de ser conselheiro para continuar como diretor, e nós temos, por exemplo, o Moreto, que estava em Cotia, ele não era remunerado, o Douglas não era remunerado, a Mara não era remunerada na coisa social. Eu estou falando de remuneração de salário, tá? Estou falando de remuneração salarial. E não estou falando sobre outras coisas que surgiram depois de acusações. Estou falando sobre remunerações. O Belmonte não tinha salário, o Nelsinho não tinha salário, o Chapecó não tinha salário, tá? Sim, estou só elencando para vocês os cargos. Essas pessoas nunca tiveram salários vinculados ao São Paulo. Então, você tirar a pessoa, desligar a pessoa, é uma questão política. O Dedé, ele não tinha salário. Você pode simplesmente sacar ele do cargo imediatamente sem nenhuma questão trabalhista envolvendo aquilo. O cara aceita aquilo porque ele quer. Ele assina um termo e aquilo é uma atividade que ele faz por deliberação própria com uma indicação política de alguém. Nos outros casos, como o Tony, Piazotto, o Eduardo Martins, o Zé Eduardo Martins, que foi desligado da comunicação, o Márcio Carlomagno, todos esses têm desligamento, têm multa, têm pagamento salarial.
tem multa do pagamento do 40% de FGTS, tem aquela coisa toda. Então, assim, todos esses têm uma oneração do São Paulo que não era esperada. Além do São Paulo já não ter dinheiro, com esses ligamentos que também foram uma necessidade por conta de equalização política, teve muitos outros que eles entenderam, cara, aqui eu não posso mexer, aqui eu não posso ter essas alterações, porque não dá para você também arrombar o cofre, destruir o clube, principalmente financeiramente, que é onde a gente já tem um problema gravíssimo, também fazendo essa revolução. Muito provavelmente essa revolução ela acontecerá e ela deve acontecer com a mudança de presidente. Mas daí, num outro timing, uma pessoa tendo 3 anos para fazer essa mudança, com mais tempo de programar, com uma equipe já montada previamente para poder fazer um handover, para fazer uma transição. No caso do Maciço, ele poderia fazer? Poderia. Mas ele também ia trazer para ele uma bandeira gigante de confusão envolvendo tudo isso e instabilidade. E essa instabilidade tem gente hoje que está trabalhando para que volte no clube, tá? Muitas pessoas estão trabalhando para que a instabilidade ela não cesse. Elas não estão interessadas na calmaria do São Paulo, elas estão interessadas na turbulência, porque quanto mais turbulência e mais o sentimento de que a gestão ela não é boa, de que a gestão não é positiva, de que as pessoas não fazem um bom trabalho e de que as coisas não caminham no bom sentido, mais você mina as pessoas que estão com o Assis, que não quer ser reeleito, mas as pessoas que estão ao entorno dele, que também são pessoas que podem se tornar postulantes ou candidatos ou fortes nomes nessa briga política, nesse cenário político. E quem está junto com o Macis e está dando suporte, está apoiando, também acaba apanhando de alguma forma, porque de alguma forma acaba ficando maculado também nessa questão. E é o que eu digo sempre: me apresente, por favor, uma pessoa, uma mísera pessoa, que nunca esteve envolvida em absolutamente nenhum grupo, com nenhuma pessoa que já teve algum tipo de função dentro do São Paulo Futebol Clube no passado, e aí eu falo para você, beleza, agora estamos recomeçando, isso aqui é um reset. Todas as pessoas que a gente fala, ou que são postuladas, ou que são indicadas, ou que são citadas, ou que mencionadas, etc., para uma possibilidade de candidatura, todos eles já tiveram algum tipo de passagem no São Paulo em algum momento em que o São Paulo também não foi bem. Não temos ninguém aqui que você pode falar assim, não, mas essa aqui, cara, passou e foi incrível o mandato, foi maravilhoso, deu tudo certo. A gente pode considerar bem-sucedida a passagem anterior no São Paulo? Não tem, não tem. Todas as pessoas tiveram algum tipo de passagem dentro de alguma gestão que também deixou cicatrizes, marcas difíceis e insucessos e fracassos. Todos, tá? E não se trata de X, Y, Z, A, B, C, W, nada. Pode pegar o abecedário inteiro, tá? Não se trata de nominar as pessoas, se trata da sistemática política que inviabiliza qualquer um de conseguir fazer um trabalho digno. E quando você escuta, não é possível fazer sim para fazer essas coisas, é porque a pessoa tem o interesse da perpetuação do sistema, porque hoje elas enxergam, como eu já falei para vocês, ó, a mão deles nunca teve tão próxima de poder pleitear e disputar um sistema eleitoral que não está condicionado como já esteve nos últimos anos, ou com as cartas tão marcadas. Hoje você tem um cenário mais aberto. E quanto mais enfraquecido ou desestabilizado você deixa o presidente, mais fácil é de você deixar o jogo político aberto. Ah, e se ele cair, Zanqueta? Você acha que as pessoas querem que assuma o Outem? O Outem ele assume temporariamente. Ninguém quer o Outem de presidente lá hoje, pelo que eu converso com as pessoas. Mas o ponto não é quero o Outem de presidente. O ponto é, se eu desestabilizo, desarticulo ou enfraqueço o Macis e ele cai, o Outem entra transitoriamente e o Outem é obrigado a convocar eleições antecipadamente. Convocando eleições antecipadamente, você pode trazer novas pessoas ao poder antes. E o poder é uma coisa extremamente que mexe com os sentimentos mais primitivos do ser humano, gente. E os conselheiros que estão lá, eles nunca estiveram tão próximos de poder alçar ou alcançar ou brigar por esse poder como agora. Então, quanto mais aberto, quanto mais instável, quanto menos definido
Quanto menos enraizado você tiver um político, alguém fazendo um bom mandato, e o Assis já está incomodando algumas pessoas, porque o time está bem e ele está recebendo elogios, e com isso eles se preocupam com quem está no entorno, porque eles acham que quem está no entorno pode se beneficiar disso, e aí a preocupação não é se o São Paulo está bem, e sim quem está com ele se beneficiar do São Paulo estar bem, e aí gera essa instabilidade e as pessoas estão fazendo isso. Então, existe uma preocupação minha muito grande. Muita gente falou: ah, mas você está sempre junto com o Casares. Isso aqui, gente, o Casares caiu e eu continuo aqui apoiando as mesmas coisas: a estabilidade política, a mudança e profissionalização, a, o apoio para que a instituição não sangre, não sofra tanto, porque eu acho que ninguém mais suporta passar de novo por um processo desse, mas existe essa possibilidade, desde que, e eu vou repetir, desde que não seja alguma coisa que envolva a questão de crime, corrupção, etc., porque daí é indiscutível, é inevitável e não dá para se esconder isso de modo algum. Todas as outras coisas, elas têm que ser discutidas e dialogadas dentro de um âmbito de não vamos discutir isso, vamos tentar ajustar as coisas, mas, cara, a gente não vai fazer mais mudanças radicais porque a instituição sofre, sangra com isso. E isso quem se prejudica é o clube, e foi falado abertamente pelo Rafinha, pelo Rui Costa, pelo Crespo, pelos jogadores, pelos atletas, a gente quer isso de novo. Então, eu repito, sem corrupção, se não for isso, as pessoas estão na hora, e eu estou fazendo esse alerta para vocês, porque eu estou vendo que a política está efervescendo, a política está em ebulição, e as pessoas vendo a consolidação do Macis e que isso pode trazer frutos positivos para quem está ao lado dele, porque é assim que funciona, isso já está gerando incômodo para algumas pessoas, e isso já gera uma movimentação de desestabilização de novo. E quem perde com isso são todos, inclusive o próprio São Paulo. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo que você não quer mais passar por isso, ninguém quer mais passar por isso. E aí, Zanqueta, o que a gente pode fazer? Nada. Só fique ligado para que você não faça parte de um movimento que é única e exclusivamente político. Se surgirem elementos condizentes suficientemente é, materiais para você falar isso é inaceitável porque temos um caso de corrupção e isso precisa ser coibido, beleza. Fora isso, cara, a gente não pode cair mais em jogo de politicagem, porque senão a gente não vai dar paz para o São Paulo. E vocês viram quanto custa para nós, saúde financeira, estabilidade mental, etc. E a gente está num ano em que a gente precisa restabelecer patrocinadores, precisa voltar a trazer jogadores. Agora que os jogadores estão querendo voltar a vir para cá, muitos jogadores sendo oferecidos para o São Paulo nesse fim de janela, porque o time deslanchou, o time está estável, a política deu uma arrefecida, as coisas já estão um pouquinho melhores. Cara, todo mundo oferecendo jogador para o São Paulo. Patrocinador querendo assinar de novo. Esse é o lado bom. É isso que a gente precisa colher. E eu sempre falo com vocês, para a gente ajudar na briga com televisão, quando fala coisa errada da gente, quando faz agenda positiva para o outro, mas também faço esse alerta para vocês sem citar ninguém. Vocês veem, eu não estou atacando ninguém, citando ninguém. Estou pedindo cuidado para que você não sirva de movimento para que as pessoas desestabilizem o clube, porque eles estão jogando com o interesse deles próprios e não com o interesse da instituição, tá? Enquanto não aparecer nenhum caso de corrupção concreto, material puro, a gente tem que dar apoio para o Macis para ele continuar fazendo o trabalho dele e não cair mais nesse joguete, nessa esparrela que tem algumas pessoas já querendo plantar. Beleza? Ótima terça-feira para vocês. Se Deus quiser, eu estou de volta amanhã na quarta-feira. Vamos, São Paulo, e fui!